Olá, alunos, estudantes e entusiastas de Química. Eu sou o Prof. Jonathan e a nossa videoaula de hoje será a resolução de duas questões do Enem de 2018, que eu escolhi para vocês. E o objetivo da resolução dessas duas questões é trabalhar de forma resumida conteúdos que, porventura, vocês possam ter esquecido, né? E com isso a gente dá prosseguimento à nossa jornada nada fácil, porém inovadora, que são essas aulas virtuais e que provavelmente elas irão continuar mesmo com o término dessa pandemia, dessa quarentena da qual nós estamos passando. Tá certo? Então é uma modalidade nova. Acredito que muita coisa boa vai ficar para quando acabarmos e vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, nossa aula com a resolução dessas duas questões. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. Para que possamos dar início à questão. Então, vamos lá. A primeira questão. Enem de 2018. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Ou seja, ele faz um percurso na ida usando a gasolina e na volta utiliza o etanol. E considera-se, tanto na ida como na volta, que houve o mesmo consumo energético. A quantidade de energia gasta na ida e na volta é igual, mesmo que na ida ele utilizou a gasolina e na volta utilizou o etanol. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O combustível etanol e gasolina, os dados é a densidade e o calor de combustão. A densidade é a relação da massa sobre o volume, o calor de combustão é a quantidade de energia, no caso, como a combustão é queima, liberada na queima de 1 grama, né, de cada um dos compostos, cada uma das substâncias, que é o etanol e a gasolina. Aí completa-se a questão. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de. Então, ele quer, baseado no percurso de ida e de volta, quer saber a quantidade, o volume de etanol de álcool em litro, o volume em litro, consumido na volta. Na ida, nós já sabemos qual foi o volume consumido, mas de gasolina, que ele utilizou 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou o etanol, mas não diz qual foi o volume de etanol utilizado na volta. Só diz que o consumo energético é o mesmo para a gasolina e para o etanol, na viagem de ida, com gasolina e de volta do etanol. Então, o que nós devemos fazer? Vamos dar uma olhada aqui, primeiro, nesses dados fornecidos na questão, que é a densidade e o calor de combustão. A densidade é a relação da massa sobre o volume, que vulgarmente costumamos chamar de peso, né? Quando você tem dois materiais de tamanhos aproximados, você joga na água, por exemplo, madeira e uma pedra. A pedra afundou e a madeira flutuou. A madeira é mais leve do que a pedra. Não é questão de ser mais leve ou mais pesado. É questão da densidade. Para o mesmo volume, a pedra,
agrega mais massa no mesmo volume e a madeira agrega menos massa no mesmo volume. É igual, eu lembro quando eu era criança, muitos e muitos anos atrás, dizia assim, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Não, tudo é 1 quilo, né? O que muda é a questão da densidade. É o volume de um que você precisa para ter a mesma massa do outro. Então, a densidade. E o calor de combustão. Talvez vocês não lembrem, o calor de combustão, ele é citado no segundo ano do ensino médio, na parte de termoquímica, quando fala em calor de combustão. É a quantidade de calor liberada na queima de um mol, de uma substância, nas suas condições padrão. Em caso do... Aqui eu tenho um exemplo do etanol. O calor de combustão do etanol aqui é de 6 quilocalorias por grama, ou seja, cada grama de etanol, quando é queimado, libera para o meio ambiente 6 quilocalorias. Os valores estão com sinais negativos porque é a combustão. E quando é combustão, a energia é liberada. E quando a energia é liberada, a quantidade de energia, o ΔH, a variação de entalpia, né? Está aqui, ó, ΔH, tem sinal negativo, menos 1.371 quilojoules por mol a combustão do etanol. E tem quilojoules por mol, aqui está em quilocalorias. Então, quando se trata de combustão, sinal negativo. Vocês lembram do segundo ano? Reação exotérmica, reação endotérmica. Exotérmica, aquela que libera calor. Por isso, se libera calor, a energia liberada, o sinal é negativo, porque perdeu, liberou. Endotérmico, absorve energia. Quando absorve, o valor do ΔH aqui teria que ser positivo, porque ganhou energia. Então, se tiverem dúvida ainda sobre calor de combustão, termoquímica, entalpia, procurem lá em livro de Química, volume 2, capítulo Termoquímica, tá certo? Então, vamos aí dar continuidade. Foi usado na ida 40 litros de gasolina. E na volta foi usado o etanol. Lembrando que ele não falou, não cita o volume de etanol usado na volta. Só diz que tanto na ida como na volta houve o mesmo consumo de energia. Agora, será que para o etanol e a gasolina ter o mesmo consumo de energia é gasto o mesmo volume? Sim ou não? Então, nós vamos provar numericamente qual foi o volume de etanol gasto na volta. Se ele é mais próximo de 27, aproximadamente 27 litros, 32 litros, 37 litros, 58 litros ou 67 litros, porque ele quer o volume em litro, o volume de etanol combustível consumido no percurso de volta em litro. Então, lembrem que nós estamos atrás do volume em litro de etanol. Então, sabido já o que nós queremos, vamos para a resolução. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Primeiro, precisamos dar uma olhada na tabela aqui, da questão do combustível etanol e gasolina. Vamos trabalhar com a gasolina, que é o dado que nós já temos o volume dela. A gasolina, a densidade dela é de 0,7 gramas por ml. Ou seja, para a gasolina, foram usados 40 litros. Transformando esse volume em ml, para que eu possa fazer essa relação da densidade de 0,7, 1 ml de gasolina tem uma massa de 0,7 gramas, que é o dado que diz aqui na tabelinha. Gasolina, 0,7 gramas por ml. 0,7 gramas para cada 1 ml. O volume de gasolina na ida foi 40 litros, e transformando em ml dá 40 mil ml. É só multiplicar por 1000, você tem o ml. 0,7 gramas de gasolina tem 1 ml, então 40 mil ml de gasolina corresponderá a quantas gramas?
40.000 ml de gasolina corresponderá a quantas gramas? Fazendo uma regra de 3, produto dos meios pelos extremos, eu tenho que a gasolina, 40.000 ml de gasolina, ou seja, 40 litros, corresponde a 28.000 gramas. Ok? Então, sabido agora que a gasolina tem 28.000 gramas, qual é a quantidade de energia liberada por 28.000 gramas de gasolina? Para isso, nós temos que fazer outra regra de 3, e para isso temos a referência na tabela quando se trata de energia. Calor de combustão da gasolina é quanto? 10, ou seja, 10 quilocalorias por grama. Ou seja, cada grama de gasolina libera 10 quilocalorias. Cada grama de gasolina. E aqui nós temos 28.000 gramas. Então, vamos fazer outra regra de 3 para saber quantas quilocalorias são liberadas por 28.000 gramas. Uma grama tem 10 quilocalorias. 28.000 gramas vai ter Y quilocalorias, que é uma regra de 3 simples, né? Y vezes 1 é Y. 28.000 vezes 10, é só acrescentar mais um zero. 280.000 quilocalorias. Essa é a quantidade de energia liberada de gasolina na ida, né? Que usou na ida, usou a gasolina. Então, nós precisamos agora determinar a quantidade de volume de etanol na volta. A quantidade de energia consumida na volta. Mas para determinar a quantidade de energia, eu tenho que saber o volume de álcool, o volume de etanol consumido, baseado no que eu já tenho. Na questão, ele diz que o consumo energético foi o mesmo, ou seja, na ida e na volta, com gasolina e álcool, consumiu-se a mesma quantidade de energia. Então, quer dizer que na ida nós já sabemos que a gasolina, os 40 litros de gasolina, liberaram 280.000 quilocalorias. Então, na volta também, com etanol, vai ser liberado 280.000 quilocalorias. Então, com essa energia da volta, nós poderemos chegar ao volume de etanol que foi consumido, aproximadamente. Para o álcool. A energia liberada por cada grama de álcool. De acordo com a tabela, está aqui, o etanolzinho, 6 quilocalorias por grama, ou seja, cada grama de etanol queimado libera 6 quilocalorias para o meio ambiente. Quantas quilocalorias nós temos na gasolina? 280, que é a mesma energia utilizada no álcool, o consumo energético é o mesmo. Então, se uma grama libera 6 quilocalorias, 280.000 quilocalorias de álcool, para liberar essa quantidade de energia, eu vou precisar de quantas gramas de álcool? Z. Fazendo aqui a regra de 3, você tem 46.600 gramas de álcool são necessárias para produzir 280.000, que é a mesma quantidade liberada pela gasolina. O que ele quer saber, lembrem, é o volume de álcool produzido por essa quantidade de calor. Já sabemos que 280.000 calorias corresponde a 46.000 gramas. Ou seja, 46.000 gramas produzem essa quantidade de energia. Agora, 46.600 gramas correspondem a que volume de álcool? Densidade do álcool, 0,8 gramas por ml. Ou seja, 1 ml de álcool tem uma massa de 0,8 gramas. Ou 0,8 gramas de álcool ocupa um volume de 1 ml. Então, 4.600 gramas de álcool. Vou colocar aqui embaixo 0,8. Corresponderá a que volume em ml de álcool? 4.600 gramas de álcool corresponde a WML. Lembre que eu vou achar o volume de álcool só que em ml. Que vai dar, fazendo a regra de 3 novamente, vai dar 58.300 ml. Ele quer a resposta, volume de álcool em litro. Ok, em cima, ó, em litro consumido. Então, para transformar de ml para litro,
é só dividir por 1000, ou seja, passa a vírgula, 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vai ficar aqui 58,3 litros aproximadamente. Então, voltando à questão aqui, com os dados da tabela, nós temos que o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de 58, que deu 58,3, né? 58,3 litros, tá certo? Então, lembrem de densidade, relação entre massa e volume, gramas por ml, a unidade da densidade. E o calor de combustão pode ser dado em quilocalorias, pode ser dado em quilojoules, depende da unidade, depende da questão, né? De quem elaborou a questão, a unidade que ele vai usar. Mas, no caso aqui, vai depender, vai ter uma relaçãozinha. Então, ok? Vamos passar, então, para a questão seguinte, que envolve tabela periódica. Vamos lá. Pronto, tá aí. Enem 2018 também. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z, número atômico Z igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Ou seja, o nióbio e Tântalo têm propriedades físicas tão semelhantes que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio, de número atômico 41, e Tântalo, de número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... essa questão ela poderia ser respondida de maneira bem direta se você tiver ainda souber lembrar do conteúdo de tabela periódica com uma certa propriedade. Para lembrar o que é família, o que é período, se você lembrar das configurações eletrônicas, fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, aí você pode responder essa questão com bastante propriedade e rapidez, apenas analisando as alternativas. Mas se você não tem, sugiro que volte ao conteúdo de tabela periódica lá no primeiro ano do ensino médio, no livro de volume 1, para treinar novamente a distribuição eletrônica, ver diferença da família, período, como elas crescem, o que caracteriza as famílias da tabela periódica, tá certo? Então eu vou analisar essa questão alternativa por alternativa. Mas para isso antes é necessário que nós relembremos o básicozinho da distribuição eletrônica, que é o diagrama de Linus Pauling. Lembrando que são 7 camadas, 7 períodos a todos os átomos conhecidos. Essas 7 camadas existem subcamadas ou subníveis, que no ensino médio costumamos trabalhar apenas com 4 subníveis, o S, P, D e F. Cada subnível desse existe uma quantidade limitada de energia. Para isso, temos que colocar o diagrama de Pauling na ordem crescente de energia, do de menor energia, que é esse aqui, um S, o de maior energia, que é o 7P. Então, colocando na ordem, são diagonais aqui, ó. Da direita para a esquerda se traça diagonal, como essa, ó. Um S, é o primeiro subnível de menor energia. Aí vem a seguir o 2S, aí o 2P e o 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S e 5F, 6D e 5P, a ordem crescente de energia. Lembrando que cada subnível desse existe a quantidade limitada de elétrons. Para subnível S, P,
D e o F. Então, veja que relembrem as quantidades de energia. Subnível S, no máximo, pode ter 2 elétrons, P, no máximo, 6, o D, 10 e o F, 14. Lembrando que a quantidade máxima não é sempre 2, nem 6, nem 10 ou 14. Ou seja, o S pode botar 1 ou 2, P pode variar de 1 a 6, o D de 1 a 10 e o F de 1 a 14. Vai depender do número atômico de cada elemento, se você estiver fazendo a distribuição. E na questão, nós faremos a distribuição eletrônica do nióbio e do tântalo, utilizando a sequência na ordem crescente de energia do diagrama de Pauli. Lembrando que a tabela periódica ela é dividida nas famílias, nos grupos ou famílias. E essas famílias são caracterizadas, nós podemos diferenciar algumas delas pelos subníveis S, P, D e F. Coloquei dessa maneira para você ver onde eles se encaixam na tabela periódica. Então, observando aqui, nós temos o S nessas duas primeiras colunas, o P pega essas 6 colunas finais, né? 6. O D, essa parte de baixo da tabela periódica aqui, e o F, que fica fora do corpo da tabela. Aqui, na horizontal, nós temos os períodos, que crescem na horizontal da esquerda para a direita, e os grupos ou famílias, que crescem na vertical. Vertical, família, horizontal, período. O que é que representam os períodos? Os períodos estão na ordem crescente do número atômico. Por exemplo, o elemento que está nesse quadrinho aqui em cima é o que tem o número atômico 1. Aí vem para a direita, crescendo. Aqui, número atômico 2. Aí acabou e volta para a linha de baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E assim sucessivamente até chegar ao final da tabela periódica. Então, aqui você tem a ordem crescente do número atômico nos períodos. E nos grupos ou famílias, você tem as camadas. E a todos os átomos conhecidos, nós temos 7 camadas. Aqui é a primeira camada, segunda, terceira até o sétimo. Ou seja, qualquer elemento nessa sexta linha tem 6 camadas. Os elementos da primeira linha só tem uma camada, que é o hidrogênio e o hélio. Aqui, 7 camadas, que são os elementos também de transição, os actinídeos e os lantanídeos. Os lantanídeos eu botei aqui de amarelinho, essa primeira linha representada aqui fora, e os actinídeos, o azulzinho, a segunda linha fora do corpo da tabela periódica. Pelos subníveis, nós podemos identificar esses elementos, o grupo de elementos, por exemplo. Nessas duas primeiras colunas, qualquer elemento terminado na família 1A ou 2A termina em S. E esse elemento aqui, que é o hélio também, um caso à parte, ele está no grupo 18, ou família 8A, que são os gases nobres, ele também termina em S, porque ele só tem 2 elétrons. Os que terminam nessa parte aqui, onde tem o P, 1, 2, 3, 4, 5, nessa região, qualquer elemento, a sua distribuição vai terminar em P. Aqui embaixo, todos terminam em D, exceto esses dois, que são os lantanídeos e actinídeos, que representam aqui fora do corpo da tabela. Todos eles terminam em F. O último subnível é o F. Os que terminam em S são os elementos S ou P, são chamados de elementos representativos. Os que terminam em D são chamados de elementos de transição externa. E os que terminam em F são os elementos de transição interna, terminados em F. Então, nós temos a tabela distribuída por subníveis dessa maneira. Aí, assim, nós passaremos adiante para a distribuição eletrônica do nióbio, de número atômico 41, seguindo a sequência do diagrama de Linus-Pauling e somando os expoentes, que são os elétrons, até atingir 41. 1s2, a quantidade máxima. Aí o próximo subnível é o 2s2, aí 2p6, sempre com a quantidade máxima de elétrons. Nós só vamos diminuir essa quantidade só quando estiver próximo de atingir 41.
seja, de acordo com a necessidade. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D3. O D no máximo podem ser colocados 10, mas só botamos 3. Por quê? Para poder atingir 41. 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 3, 41. Então, atingimos 41, que é o número atômico, que é o número de elétrons desse elemento, desse átomo neutro. Então, terminou em 4D3. Aqui nós vamos identificar quem é a última camada e o subnível mais energético. A última camada é o número quântico principal maior. Esse número que fica na frente, olha em toda a configuração, qual é o maior deles? Então, olhando, você vê que o maior é o número 5. Então, significa dizer que esse elemento tem 5 camadas. Então, a última camada dele é a quinta. E outra coisa que nós devemos identificar é o subnível mais energético, de maior energia. Se esse diagrama é na ordem crescente de energia, 1S2, onde começa, é o de menor energia. Se a ordem crescente, vai aumentando o último, vai ser o subnível de maior energia, ou seja, o subnível mais energético. Então, o subnível mais energético é o último que você colocou. A última camada é aquela que possui esse número quântico principal maior. Vamos para a distribuição do tântalo. Aí você identifica a última camada e o subnível mais energético. Seguindo a sequência, 1S2, lembrando que vamos somar até dar 73. 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14 e 5D3. Terminou também 5D3 também. Quantidade de elétrons idêntica, né? Agora, nessa distribuição do tântalo, identifique quem é a última camada. Com base no nióbio, a última camada que foi quem? O 5, ou seja, tem 5 camadas. E do tântalo, observando aqui, qual é o maior número que você tem? É o número 6. Então, ele tem 6 camadas. A última camada dele é a sexta. E quem é o subnível mais energético? É sempre o último. Nós começamos aqui pela ordem crescente, 1S2, findamos em 5D3. Se findou aqui, se termina aqui, esse é o subnível mais energético. Ok? Então, anotem aí quem é o subnível mais energético, quem é a última camada. Aí nós vamos para a resolução, analisar as alternativas, um por um, e excluí-las para chegarmos na resposta correta. Então, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétrons no subnível F, ou seja, o nióbio e o tântalo, ambos possuem elétrons no subnível F, ou seja, em sua distribuição eletrônica, os dois elementos possuem subnível F. Tá lembrando aí, olha, o nióbio não tem S, tem P e tem D, mas não tem F. O tântalo tem subnível F. Então, terem, não. Ambos não têm. Então, está descartada a letra A. Letra B. Serem elementos de transição interna. Lembra que eu coloquei lá na tabelinha periódica. Tem os de transição interna e os de transição externa. Os elementos de transição interna têm seu elétron mais energético no subnível F. Ou seja, o nióbio, ele não tem subnível F. Só tem S, P e D. Já o tântalo tem um subnível F. Mas é o elétron mais energético? O mais energético do tântalo quem é? É o último, é o 5D. Tem subnível F, mas não é o subnível mais energético. O mais energético do nióbio é o 4D3 e do tântalo 5D3. Então, serem elementos de transição interna, só é transição interna quando o último for um subnível F. Então, está descartado a letra B.
Letra E. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Lembre que na tabela, elementos das famílias alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm seu elétron mais energético em que tipo de subnível? Subnível S. Nióbio, o mais energético dele é um subnível D3. E do tântalo, subnível D3 também. 5D3 e 4D3. Então, nenhum dos dois termina com S. Ambos terminam com D. Então, não são alcalinos nem alcalinos terrosos. Então, letra D de dado. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. Elétron mais externo, ou seja, na camada mais externa, ou seja, na sua última camada. A última camada do nióbio e o tântalo é 4 e 5, respectivamente. Do nióbio e o tântalo. Qual é a última camada do nióbio? Observe o número da frente. Procure o maior. É o 5. Então, o nióbio tem 5 camadas. A última camada dele é a quinta e não a quarta. A do tântalo, número quântico principal maior, que é esse número da frente. O maior é o 6. Então, o tântalo tem 6 camadas. O nível mais externo dele ou seja, a última camada dele é a sexta. Do nióbio é a quinta. Então, quinta e sexta. Quarta e quinta, não. Então, a letra D também está descartada. Olha aí. Então, vamos lá. C. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Grupo é a mesma coisa que família. Grupo ou família da tabela periódica. O nióbio e o tântalo pertencem à mesma família. Lembre que os grupos estão na vertical. E para pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, os elementos do mesmo grupo ou família apresentam o mesmo número de elétrons no subnível mais energético. O mais energético é o último. Então, eles possuem propriedades semelhantes. Observe na letra D a distribuição de nióbio. Subnível mais energético, 4D3. Ó. Quantidade de elétrons, D com 3. E do tântalo, subnível mais energético, 5D3. Qual é o subnível? D com 3. Ou seja, possui o mesmo número de elétrons no subnível mais energético. Aqui, ó. Mesmo número de elétrons no subnível mais energético. Então, você tem como resposta a letra C. Vamos olhar aqui na tabela periódica a posição aqui, ó. Nióbio e tântalo. Que é o quinto período, tem 5 camadas, e o outro tem 6 camadas. Pertence ao mesmo grupo, que é na vertical, na mesma família. Essa família 3, 4, é a família 5B da tabela periódica, os elementos de transição externa, ok? Então, obrigado pela participação de vocês. Dê o like lá embaixo no vídeo e estaremos voltando provavelmente daqui a 30 dias, 15 dias, com mais questões ainda sobre o Enem, respondendo questões dos Enems passados, de 2018, 2019, 2017. As competências e habilidades continuam as mesmas. Então, mesmo que você responda a questão do Enem lá de 2015, 2014, ela tem relevância para você no próximo Enem que você irá fazer. Não se preocupe, eu estarei respondendo com vocês algumas questões. Qualquer dúvida sobre isso, sobre a resolução dessas duas questões, vocês podem estar colocando nos comentários do vídeo, que assim que possível estarei respondendo, ok? Então, obrigado pela participação, dê a curtida lá embaixo e tchau para vocês. Até a próxima.